E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, eu queria falar com vocês sobre o processo de prisão de Bolsonaro. Porque não é a fotografia, é o filme. E tem algumas coisas que eu acho que as pessoas deveriam entender, todo e qualquer cidadão brasileiro, um conhecimento mínimo, para entender assim, a gravidade das coisas. Porque a China pode ser muito maior do que as pessoas imaginam. Eu não gosto de argumentos de autoridade, nem pretendo dar aquela carteirada do quem está falando aqui é o professor, doutor, sabe? Porque isso no final do dia não importa muita coisa. Mas eu queria colocar para vocês que quem vos fala talvez seja uma das pessoas que mais acompanhou, que mais tentou realmente entender o que foi a administração Bolsonaro de todos os dias, não só acompanhar, sem nenhuma brincadeira, todos os principais jornais do país, para saber o que o regime estava aprontando. E acho que meus vídeos provam isso. O meu histórico do Google provaria fácil, que todos os dias eu li basicamente tudo que saiu na Globo. Não tudo, não li as matérias de meio ambiente, ciência, tecnologia, mas notícias das colunas de política, daqueles colunistas, Lauro Jardim, Bela Megali, Malu Gaspar, Globo, Folha, Metrópolis, Veja, Estadão, o Jamil Chad no UOL, a turma da CNN, enfim, essa turma, todo santo dia, basicamente. Fora isso, aquele acompanhamento de rede social. Fora isso, aquela capacidade de conversar com pessoas, até mesmo da administração Bolsonaro. E acima de tudo isso, quem também fala para vocês é um brasileiro que não só foi lá olhar, mas que realmente foi olhar com interesse genuíno o que estava na Biblioteca Nacional, o que estava no Arquivo Nacional. Talvez, na minha concepção, os dois maiores e melhores sites brasileiros, onde a história está lá preservada, escrita, e que isso tudo assim ajuda a você realmente entender as coisas numa amplitude maior. Não é de agora, mas ainda no governo Bolsonaro tinha uma coisa que martelava na minha cabeça. Por que Enéas ficou, mas o movimento do Enéas não ficou? Consegui me fazer entender? A figura do Enéas até hoje ela é vista, né, reverenciada por muitos, e ainda que você não reverencie, você consegue enxergar muitas virtudes naquele homem. E um cara que teve a votação tão expressiva, onde foram parar os seus eleitores? Onde foram parar as pessoas, né, que o cercavam? O tempo foi passando e eu fui achando um, outro, até as pessoas assim, principais que estavam com ele, né, de Prona, intelectuais. E eu tentava entender, cara, onde é que a gente errou naquele momento? Porque ali a gente, claramente, tem uma pessoa que combateu o bom combate, apontou inúmeras ilegalidades, fez denúncias que envelheceram melhor que vinham. E eu chegava a algumas conclusões nesse processo que a gente tinha um problema sério de falta de engajamento real das pessoas e a falta real da construção de uma militância. Sabe, assim, o que era o... Existia um enéasismo, óbvio que não, isso nunca existiu. E talvez esse aí fosse até um problema da situação, porque os movimentos que realmente perduram são os movimentos que realmente têm uma militância, uma base sólida daquele movimento. Hoje a gente costuma olhar para o Brasil e hoje já existe uma direita. Até então nem se falava de direita no Brasil aí no pré-2013. E acima de tudo isso, hoje até mesmo além da esquerda-direita, tem o centro-direita, tem grupos diversos dentro da direita, tem libertários, tem pessoas que se colocam como liberais, às vezes liberal progressista de esquerda, direita, enfim, tem uma gama de coisas diferentes. E as discussões começam a ficar cada vez mais complexas. E aí quando eu olho essa questão que está acontecendo com o Bolsonaro, e partindo do agora, antes de voltar para trás, muita gente já pergunta, mas e aí? Cadê as pessoas para fazer acontecer, etc. Gente, em termos históricos, normalmente, o povo não faz muita coisa. Não o povo, mas militantes. O povo adere a coisas. Normalmente o povo não é o agente causador, o agente central, o agente que atua. Normalmente o povo vem atrás, quando alguém resolve fazer alguma coisa. E na maior parte do tempo, quem resolve fazer alguma coisa é a militância. A militância não só são pessoas. Deputados deveriam fazer parte da militância, que é esse grupo político. E aí a gente começa a voltar um pouco para trás. Na história brasileira e talvez na história do mundo, tudo que já aconteceu, toda a grande luta que já foi empregada, ela parte de uma militância. Ela parte primeiro de um grupo mais coeso, mais organizado, que entende mais o cenário e traça uma direção. Não dá pra você sair cobrando da população. Cadê o povo? Não vai fazer nada. O povo aceita tudo de forma passiva. O povo não sabe nem o que fazer. O povo não sabe por onde começar. Pega o Brasil, né, desde o passado. A própria questão da abolição da escravatura, não tinha um grupo dos abolicionistas. A própria derrubada do Império, quem me segue, né, eu já fiz dossiê sobre isso. A derrubada do Império não foi o povo. Foi um movimento, talvez um dos mais organizados da história do Brasil, porque esse movimento está aí até hoje, pelo menos seus herdeiros. A elite brasileira, ela realmente se uniu naquele momento. Fundou um grupo, inclusive uma sociedade secreta, registrada não só em livros e notícias da época dos jornais, né? A Burschenschaft paulista, a famosa Bucha, que é diversas pessoas de famílias extremamente poderosas, banqueiros, sei lá, por exemplo, que eu adoro falar, né? A família Mesquita, donos do Estadão. O Estadão já foi criado para ser o braço de comunicação dessa elite. E foi esse grupo organizado, martelando dia sim dia também, tomou o poder. Você pega a Revolução de 30, você fala que do tenentismo, você tinha ali um grupo, um núcleo. Você pega os suicídios de 64, você tinha o IPS, você tinha o IBAD, que inclusive são os herdeiros, né, do golpe da República. Você pega ao longo do regime militar e as pessoas da esquerda que vocês conhecem hoje, FHC, ele fundou o SEBRAP. FHC é o primeiro presidente do Brasil que realmente foi construído pelo que a direita chama de globalismo. Ele volta em 69, a Fundação Ford coloca dinheiro para ele, junto ao Celso Laffer e outras pessoas fundarem o SEBRAP. E fundam. E é financiado por todo esse tempo. Começa a importar agendas para o Brasil. Em 74, 77, o Ulisses Guimarães contratou até o SEBRAP para construir um programa para o MDB na época. E ali começa a entrar várias coisas ligadas à agenda ambiental, agenda SG, agenda woke, já naquela época, pelas mãos do FHC. Então foi um trabalho que foi sendo feito um grupo, um núcleo duro, intelectuais, até chegar ao poder, em 94. Você pega a própria esquerda brasileira, mais socialista, comunista, é uma junção. Quando o PT nasce, se eu não estou enganado, eram pelo menos 9 vertentes diferentes de uma esquerda que se agrupou em um único bloco. O povo vem a reboque.
Então, quando a gente olha para o Brasil hoje, por isso que eu falei do Enéas, o Enéas não conseguiu criar isso. Não existiu. O bolsonarismo já tem. Mas ainda assim, a tal militância que o bolsonarismo já tem, que é esse corpo de deputados, o Enéas não conseguiu fazer isso, ainda carece muito, sabe? De um plano coeso de ação, de uma capacidade de realmente compreender a situação e de propor realmente caminhos. A grande parte do tempo, a gente ainda percebe que esse grupo político, essas pessoas, limitam as suas atividades aqui. Vídeos em redes sociais, postagens, né, com reclamações, com denúncias. Isso é importante, isso faz parte do jogo. Isso dialoga muito com aquela pessoa que não está muito politizada, não entende o que está acontecendo. Mas a limitação não pode estar aqui. Não pode ser só essa limitação. Um dos principais pontos que eu sempre defendi e sigo defendendo é que essa, o que eu chamo de direita brasileira, eu me refiro muito mais a esse bloco bolsonarista, ela não sabe contar sua própria história. Ela não sabe contar sua própria história. E quando eu começo aqui esse vídeo falando sobre o processo de prisão de Bolsonaro, o que aconteceu? Agora é a fotografia de um filme muito maior. E aí quando você se pergunta, cara, quando começou a prisão de Bolsonaro? É quando começa a jogar o golpe? É quando tem o 8 de janeiro? É quando perde as eleições? É quando, não sei, Bolsonaro resolveu incomodar setores da elite? É quando resolveu incomodar setores da esquerda? Quando Lula é solto? É quando os inquéritos intermináveis começam a ir para cima da direita? É quando Bolsonaro se elege. Já estava claro que alguma coisa teria que ser feita contra ele para pará-lo, até porque tentaram matá-lo antes. A prisão de Bolsonaro já está certa desde que a gente redemocratizou o país, porque quem redemocratizou o país, né, redemocratizou também na grande democracia, são exatamente as pessoas que perseguem o Bolsonaro hoje. Então, a partir do momento que surgisse alguém que rompesse com esse regime, esta pessoa seria perseguida. Mas será que isso começa com essa nova república de 88, com a Constituição de 85? Ou isso já começa em 1889? Porque esse pacto das elites oligarcas já vem de lá. Só talvez até do descobrimento que você tem um país onde o Estado vem antes da sociedade. Não é como os Estados Unidos, que o povo lutou para conseguir a sua independência. O Brasil começa com a corte dividindo e falando, ó, tem aqui as capitanias hereditárias, e eu vou criar o embrião dos campeões nacionais. Vou dar cada uma para uma pessoa diferente. Então, essa falta de compreensão histórica, essa falta de compreensão dos caminhos de exercer as ações, de haver uma verdadeira organização, de buscar uma maturidade, isso muitas vezes se mostra, né, como um dos principais problemas, fraquezas, né, desse movimento mais à direita, que está insatisfeita com o que está acontecendo. E a má compreensão disso, somada, às vezes, alguns temores de que, olha, precisamos da união da direita, sabe assim, e as pessoas têm mais medo da direita não estar unida do que, não sei, sabe, é um medo das pessoas e elas não conseguem nem explicar que união é essa. Elas não conseguem compreender que muitas vezes a união que essas pessoas pregam é exatamente com o regime que as persegue, o que torna um paradoxo, o que torna uma coisa impossível. Então, assim, e aí? A partir de agora, que caminho será traçado? O que vai acontecer com o Brasil? Para onde as pessoas vão? Gente, o futuro é sempre uma página em aberto. Sempre tem algumas coisas que já estão escritas, uns parágrafos, algumas palavras-chave já estão ali. Você sempre consegue modificar o texto. Você consegue, né, ir modificando o permear da história, tentando dar uma direcionada para um final que você deseja. Mas para isso você tem que ter um entendimento real da coisa. 2026 é ano que vem. Para mim tem uma coisa que é inaceitável. E eu escuto às vezes o pessoal falando, não, isso é birra, isso é, sei lá, inveja, qualquer coisa. O Sérgio Moro, ele lidera o Senado do Paraná. O povo brasileiro, até hoje, não sabe quem é Sérgio Moro. E tudo bem, porque o povo é o povo. O povo não acompanha a política. Agora, a militância não compreender que é Sérgio Moro, cara, e a militância já me refiro às pessoas que acompanham política. Os jornalistas e deputados políticos não conhecerem como Moro, aí é totalmente inaceitável. Aí não tem mais o que falar. Aí não tem mais o que falar. Se teve alguém ao longo desse processo que realmente conseguiu prejudicar mais do que qualquer outra pessoa, foi Sérgio Moro. Os inquéritos, eles vão e se viram para a direita, para perseguirem o bolsonarismo por conta de Moro. Não foi aleatoriedade, não foi erro, foi tudo de caso pensado. Isso está provado nos depoimentos da época, de quando o Moro sai do governo, em especial quando você compara as ações do Moro com o que o Valeixo relata sobre o que se passava na cabeça do Moro. E tudo que o Moro fez depois. A forma que Moro direciona os inquéritos para o bolsonarismo é algo inconcebível, é algo inaceitável. E as pessoas não entendem. E as pessoas estão mais preocupadas com unir a direita do que ter algo realmente coeso, que reme numa mesma direção. Então, na minha concepção, observando a história brasileira, com um pouco de conhecimento de causa de como as coisas se deram, gente, coisas mínimas, que seja a criação da Petrobras. Não foi assim o povo que foi pra rua ou só um político que teve a ideia. Em tudo que aconteceu na história do país, e normalmente na história do mundo, as coisas se dão por movimentos mais organizados, com início, meio e fim, sabe? Início, meio e fim. Direcionamento. Um grupo mesmo, coeso. Não um grupo amorfo que se une porque tem que derrotar o Lula. Essa falta também de compreensão do que é o sistema no Brasil. As pessoas conseguem compreender que a Globo faz parte do sistema. As pessoas compreendem que, obviamente, Lula é a cara do sistema, que o judiciário é parte do sistema. Mas o que é esse sistema? Ele para por aí. As pessoas conseguem entender que a Globo é um grande problema, mas não conseguem compreender a magnitude do problema. Pessoas da direita que já falam sobre questões mais complexas, conspirações, globalismo, uma agenda antinacional, a tentativa de capturar a nação. Sabe, muitas vezes as pessoas que entendem essas complexidades nunca ouviram falar que o Roberto Marinho já era amigo do Klaus Schwab desde 94, que ele fez parte do Fórum Econômico Mundial, que o Roberto Marinho frequentava a American Society lá dos Rockefeller. Inclusive,
enfim, não vou entrar muito no mérito de outras coisas. As pessoas às vezes nunca ouviram falar que já houve uma CPI para investigar a Globo nos anos 60, a CPI da Globo, Time Life, e que a Globo deveria ser fechada e não foi. As pessoas olham pro Estadão e pensam que é um jornal militante, mas não conseguem compreender que a família Mesquita, ela não só deu o golpe da República, como ela foi alvo do Vargas em 1930, tentou reagir em 32, na Revolução, porque assim, quando é eles, é revolução, é do bem constitucionalista, choque de golpistas. E que a família Mesquita também foi peça central em 64. O Júlio de Mesquita Filho, ele articulou 64 desde 62, ele confessou isso no próprio Estadão, em 12 de abril de 64, na página 144 do Vespertino. Mas as pessoas não conhecem a história do país. Elas acham que elas entendem o problema. É muito maior do que vocês pensam. As pessoas hoje começam a entender que o mercado financeiro é um problema. As pessoas já começam a entender que bancos como Itaú, cara, essa turma aí financia pessoas de esquerda. Aí você pensa em Itaú, Itaú hoje é Itaú Unibanco, você tem tanto Setúbal, os Bracher, os Moreira Salles. Bom, os Moreira Salles estão envolvidos em mil coisas na história deste país, desde o Walter Moreira Salles, de ser ministro da Fazenda, diplomata, negociar dívida, ser sócio da família Rockefeller. Inclusive livros internacionais mostrando a questão do nióbio, como que o nióbio cai na mão dos Moreira Salles. Vocês já se perguntaram isso? São eventos que são diante dos anos 50, que começam essa confusão toda, né? A solidificação. A família Setúbal foi muito anterior. Eu acho que quase todos os brasileiros devem ter escutado o nome do Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha era primo de um cara chamado Olavo Egídio Souza Aranha. O Olavo Egídio Souza Aranha, ele teve alguns filhos. Dentre eles, teve um filho chamado Alfredo, que deu início à criação de um banco. Outro filho do Alfredo, uma filha, é a Francisca. Ela se casa com uma pessoa chamada Paulo Setúbal. Olha só, é o braço da família Itaú. E são os descendentes da Francisca com Paulo, que são a família Itaú, que pegaram o banco lá do tio do Alfredo e transformaram no império que é hoje. E o Olavo Egídio Souza Aranha, que é primo do Oswaldo Aranha, que o neto do Oswaldo Aranha, o André Aranha Corrêa do Lago, que é o chefe da COP do Lula, olha só, as famílias no poder. Enfim, o Olavo Egídio Souza Aranha era sócio no grupo Monteiro Aranha da família Clabin Laffer Piva. A família Laffer, Horácio Laffer, prefeito do Rio de Janeiro, estava lá no Clube de Roma, junto com o FHC, junto com o Celso Laffer. O Celso Laffer, que junto com o FHC, fundou o SEBRAP. O Celso Laffer cuidou do Ministério de Relações Internacionais do Brasil. Então você tem um país governado por elites que não chegaram hoje, que estão às vezes mais de 100 anos no poder, dominando o Brasil. Famílias quatrocenárias, como eu digo, 400 anos de existência, conhecem muito bem o passado e o presente para projetar o futuro. E a direita, ela segue nessas pessoas, as pessoas seguem achando que é uma questão de temos que derrotar o PT, temos que derrotar o Lula. E o problema é muito maior. Muito. Olha a Faria Lima neste momento, a única coisa que a Faria Lima se preocupa é com bolsa, com seus dividendos, com a valorização da B3. Sendo que o problema do Brasil é absurdamente maior do que isso. Absurdamente maior do que isso. Obviamente que eu não vou continuar aqui me aprofundando, trazendo mais exemplos. A mensagem central que eu quero passar aqui para vocês mais uma vez é: Bolsonaro foi preso, está preso. Uma prisão que é absurda por qualquer aspecto que você olhe e que eu me recuso a discutir até a prisão de Bolsonaro, assim, nos termos que estão sendo colocados, porque a prisão de Bolsonaro, ela não começou nas últimas 24 horas. A decisão da prisão de Bolsonaro não começou nas últimas 24 horas. A prisão de Bolsonaro é um processo. Eu não vou esquecer do processo. E esse processo é ilegal. Começa com o que aconteceu nas eleições. Vocês lembram como foram as eleições de 22? O que podia e o que não podia ser dito? Como se deu? Com as interferências ao longo do governo, de impedir que coisas fossem feitas. Não só nomeações, mas a própria sabotagem. Que coisas realmente foram sabotagem, pura e simples sabotagem. Não pautar um MP, deixar cada um com MP de carteirinha estudante, carteirinha de graça. Uma coisa que só quem ganha com dinheiro, né, quando cobra, é a esquerda. O que o Rodrigo Maia fez, né, na época, absurdo. Depois, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, lembra da CPI do circo? Simone Tebet falava que ia investigar tudo, qualquer tipo de corrupção. Ficavam fazendo palanque, distorcendo coisas. Nunca levaram Carlos Gabas, nunca levaram ninguém que realmente tinha coisas para se explicar. Bolsonaro debocha de pessoas sem ar. Quando que isso aconteceu? As distorções e manipulações de discursos para tentar fazer que Bolsonaro parecesse ser um grande vilão. Esse é o Brasil. Hoje. Pode não ser o Brasil de amanhã. Pode não ser o Brasil de depois de amanhã. Dificilmente vai ser o de amanhã ou de depois de amanhã. Mas esse Brasil ele pode mudar. Uma hora ele pode mudar. Mas nenhuma mudança vai ocorrer. Nenhuma mudança verdadeira. Enquanto a população realmente não tentar compreender, e acima disso, a população ela vai compreender parte. Ela nunca vai compreender todo o processo. Mas enquanto as pessoas que se colocam na arena política, em especial os políticos, não começarem a agir de forma mais séria, não começarem a estudar de forma séria, não começarem a se tornar uma militância séria, porque até hoje isso não tem, é muito fácil cruzar os braços e falar que está esperando ordens de Bolsonaro, ordens de Eduardo, de fato isso é muito fácil. Enquanto essas pessoas, elas realmente não se unirem, começarem a atuar em torno de uma causa, a gente tem uma forte tendência de observar que todo esse tipo de movimentação siga ocorrendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, porque isso vem sendo a história do Brasil. Mas ainda que isso seja a história do Brasil, a tônica do Brasil, tem muitos motivos também, mesmo diante desses problemas, né, desses tropeços, de celebrar. E eu vou terminar o vídeo falando exatamente sobre isso. E eu te dou exemplos claros e inquestionáveis que, por pior que esteja, em relação a qualquer outro momento da história, nunca se conseguiu ir tão longe. Por quê? Nunca houve uma bancada verdadeiramente popular no Brasil. Nunca houve. Por pior que sejam as representações políticas, hoje nós temos. Não precisa voltar muito tempo no passado. A maior parte de vocês já devia estar vivo em 2010.
Quem que foi eleito em 2010? Você não consegue pensar em ninguém. Além, talvez, do Bolsonaro e Feliciano. 2014, sei lá, uma vez eu encontrei uma imagem no Facebook de possíveis candidatos de direita para os mais diversos cargos no país. Deputado estadual, federal, governadores. Eu contei 24 nomes. 24 nomes, candidatos. 2018, já foram eleitos pelo menos 40. 40, que realmente estavam, assim, para tentar mudar. 2022, aí já tem uma bancada de mais de 100. Porque só no PL, falando PL, os bolsonaristas foram pelo menos 70. O PL raiz não conta. Vai pelo menos 70. E vocês tiveram pessoas de direita. Pessoas que eu nem gosto, mas estão nos partidos e são de direita. Estão de direita. Não são iguais aos que estão aí. Então você já conseguiu pelo menos 100. Se hoje você tem 20% do parlamento federal, você tem alguns senadores. Isso nunca existiu. Some a isso. Pode perguntar para qualquer inteligência artificial. Nunca houve tanta mobilização popular desde, sei lá, o pós-2013. Nunca nenhum outro movimento na história do Brasil colocou tantas pessoas nas ruas por tantas vezes, teve tanto engajamento. Não teve Era Vargas, não teve Marcha para a Família. Não teve. Não teve. E você tem outro fator. Durante a era Bolsonaro, isso aconteceu, na maior parte do tempo, para ajudar o governo de plantão. Quando normalmente as pessoas vão para as ruas, para quê? Para tirar um presidente. Para reclamar de políticos. E no governo Bolsonaro o povo ia para apoiar o governo, para sustentação ao governo, que se sustentou no povo, não em acordos com a classe política. E acima de tudo isso, o ponto que para mim é o mais caro de todos, eu reclamo que as pessoas não conhecem a história. Mas eu também reconheço, porque eu já ia de falar, eu também reconheço que nunca tantas pessoas entenderam. Podem entender a figura completa, porque ninguém entende, eu não entendo o filme completo, eu sigo tentando realmente entender todos os dias. Mas nunca na história deste país tantas pessoas entenderam sobre o que realmente é política, quem são os atores. É depois de Bolsonaro que as pessoas começam a realmente aprender o nome de ministros do Supremo, de onde eles vieram, como eles pensam. Agendas ideológicas, cara, que história é essa de ideologia de gênero? Que história é essa de agenda climática, sequestrar o país? Que história é essa, né, de direito dos humanos? Você começou a compreender muitas coisas, as pessoas começaram a aprender sobre o nome dos políticos, não só gritar, vociferar, fulano é corrupto, fulano é isso, não, mas conhecer um pouco mais, entender como eles chegaram ao poder, como eles se perpetram no poder. As pessoas começaram a entender o que era um projeto de lei, um projeto de lei complementar, uma medida provisória, uma PEC, como funciona o parlamento, não é só o presidente chegar lá, assinar, você precisa de votos, quantos votos para aprovar um projeto de lei simples e aprovar uma PEC? Quantos votos na Câmara, quantos votos no Senado, que são comissões, qual o papel do presidente da Câmara, presidente do Senado, o que faz um PGR, o que é o COAF, para que serve o Ministério de Relações Internacionais, o que faz a CVM, o Banco Central. Nunca se discutiu tantos assuntos que são relevantes, que são importantes. Não são assuntos que estão na boca do povo, de toda a população brasileira, mas nunca tiveram tantas pessoas que realmente compreenderam. E se tem uma coisa que é uma verdade absoluta, nenhuma pessoa que acordou vai voltar a dormir, é impossível. Por mais que a pessoa se frustre, por mais que a pessoa seja tomada por um sentimento que não tem mais jeito, ela não consegue mais voltar a dormir. Ela não consegue esquecer o que ela viu. Ela não consegue tirar as verdades que já estão dentro da cabeça dela. Então, em homenagem ao próprio Bolsonaro, o catalisador de todos esses fenômenos e peça central do país, esse dia 22 de novembro de 2025 é um marco, né, da semidemocracia brasileira. E em homenagem a ele, eu conclamo a todos vocês que tirem forças de qualquer lugar que seja, ou mesmo sem forças, que vocês continuem com mais empenho do que vocês tinham. Não só para acabar com essas maldades que são feitas contra Bolsonaro, com as injustiças que são feitas contra Bolsonaro, para vocês realmente entenderem o que está acontecendo. Tenham proatividade. Sabe? Tenham proatividade. Políticos, tenham proatividade. Parem de ficar colocando a culpa ou colocando a sua capacidade de ação nas mãos de alguém. Façam algo. Não é fazer algo coisa. Cara, comece a realmente construir algo mais sólido. Comece a realmente trabalhar para montar uma base. Comece realmente a ajudar no processo de politização das pessoas. Criar uma militância mais organizada. Para combater os mais diversos âmbitos, sabe? Porque ficar reclamando em rede social, lacrando, isso o povo já faz. Isso não é papel da classe política. E é isso, gente. Eu oro a Deus que ele saiba o que ele sabe. Deus é obviamente que ele sabe o que ele está fazendo. Eu oro a Deus que ele proteja Jair, sabe? Realmente, assim, proteja nesse momento. Toque no seu coração, sua alma. Porque não é fácil. Você ser perseguido sendo inocente é um sentimento, assim, indescritível. E com fé em Deus aí que dias melhores virão. Porque nenhuma injustiça dura para sempre. E o Brasil há de dar certo um dia. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, pessoal.